Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma vez, estivemos juntos sexta-feira também. Foi uma grande bênção. E mais uma vez estamos reunidos aqui nesta manhã. É uma honra de verdade estar aqui com essa comunidade de irmãos brasileiros, hispanos, americanos, filhos de um mesmo pai, reunidos sobre uma mesma casa. Esse é o nosso lugar. Glória a Deus. Agradecer muito o pastor Joshua, sua esposa, seus filhos, essa família tão preciosa, que nos receberam de uma forma tão constrangedora. Muito obrigado, pastor. A gente, de verdade, é grato. E o pastor Joshua já tem sido bênção na minha vida. Depois eu vou compartilhar um testemunho sobre algo que ele profetizou sobre mim maio do ano passado. E hoje estar aqui, de verdade, é poder agradecê-lo por esta palavra ter se cumprido e por toda a sua família. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Podem se assentar. Glória a Deus por isso. Meu filho depois vou lá buscar ele, estar conosco também no próximo culto. Uma grande bênção. Estamos desde o dia 1º de janeiro, nós passamos a virada dentro do aeroporto. Esse ano que passou, eu passei o meu aniversário dentro do aeroporto, a ceia de Natal no aeroporto e agora a virada no aeroporto. Glória a Deus por isso, né? Amém? Muito bom, mas estou feliz. Chegamos aqui na América no dia 1º, estivemos em Orlando alguns dias, fomos a Chicago, pegamos aquele frio de -12, que eu não sei o que é isso, não tem no Brasil esse frio, né? Deus o livre. Eu falei assim, gente, quando nós chegamos lá, neve, estava nevando, né? Que lindo, vamos fazer uma foto. Fizemos uma foto, agora vamos embora, por favor. Não dá para ficar nesse frio não, né? Eu estava com 3 calças, irmão. Eu botei uma segunda pele, mas 2 calças por cima. Meu Senhor, parecia não conseguia nem andar direito assim, né? Cheio de jaqueta, de gorro, de roupa. E glória a Deus, mas quando eu cheguei aqui na Flórida de novo, que estava uns 11, 12 graus, eu assim, glória a Deus, eu amo esse clima. Aleluia por isso. Mas Deus é bom demais e estamos felizes, estamos aqui nessa região maravilhosa. Nós somos pastores lá em Florianópolis de jovens e não somos tão jovens assim, mas eu acredito que juventude não é uma fase da vida, é um estado de espírito. Amém? Então, nesta manhã, eu vim pregar somente para jovens. Amém? Glória a Deus, gostei. Meu irmão, se você se sente velho, né, aí o problema não é meu. Juventude é um estado de espírito. O apóstolo Paulo já escreveu para a igreja em Roma que se você quiser viver a vontade boa, agradável e perfeita de você tem que ter você tem que ter uma mente renovada. Glória a Deus por isso. Então, eu digo para as pessoas, morra jovem. Calma, não se assusta. O mais tarde possível. Uns 100, 110 anos, você é um jovem de espírito. Um senhor jovem de espírito. Glória a Deus por isso. E nós estamos ali à frente dos jovens, o nome do nosso culto é a Live, que são os vivos, que são cheios do Espírito Santo. Trabalhamos com um grupo grande já de jovens, estamos há quase 8 anos ali em Florianópolis, e há mais de 15 anos trabalhamos com jovens, eu e a Lia. Temos um ministério até então chamado Jovem com Propósito, onde nós ministrávamos em muitos lugares no Brasil, com esse ministério, em colégios, e em 2017 fomos ser pastores locais em Florianópolis. E Deus tem nos abençoado, começamos ali com um pequeno grupo, com jovens e adolescentes juntos, e hoje somos já milhares de jovens que têm feito a obra de Deus. E hoje, através do nosso ministério, já têm saído os pastores jovens, que já são pastores, jovens que já estão cuidando de outros ministérios, outras igrejas, têm vindo para outras nações, né? Nós já temos jovens que foram enviados para a Europa, aqui para a América, e glória a Deus por isso. Esse é o nosso chamado, amém? Se você ganhar uma alma para Cristo e aquela alma foi enviada, meu irmão, você tem a certeza de uma coisa: você fez o que Deus fez, né? O seu único filho se tornou um missionário. E esse é o nosso propósito, ganhar vidas para o Senhor. Eu trouxe também aqui os meus livros, eu falei um pouco na sexta, vou repetir aqui rapidamente para os irmãos. Este primeiro livro, ele fala de paternidade, identidade e propósito. O nome dele é A Árvore de Cabeça para Baixo. Que nome maluco é esse, né, pastor? Nunca vi uma árvore de cabeça para baixo. Nem eu vi, irmão, mas Deus colocou no meu coração esse tema, que significa raízes no céu, frutos na terra. Então, se você quiser dar frutos de verdade na terra, tem as suas raízes plantadas no céu.
Esse livro ele vai falar de paternidade. Eu fui criado sem um pai presente, por uma tia, na verdade, tentou fazer um papel de pai e mãe, mas a gente vê que os maiores problemas de identidade nas pessoas é pela falta de paternidade. A paternidade num ser humano, ela tem um papel tão fundamental e importante que nós não temos noção. Uma criança ela tem o seu caráter formado por volta de 5 anos de idade. Até a fase da adolescência, alguns estão em formação de caráter ainda. E a paternidade é a principal função para a construção desse caráter. O pai é aquele que dá direção, o pai é aquele que dá afirmação para o filho, o pai é aquele que ajuda a construir. Não que a maternidade não seja importante, a maternidade da vida. Se não é a mãe, não nasce, né? Mas o pai é aquele que faz a mudinha ter construção. E eu tive problemas de paternidade. Na minha adolescência, eu fui um jovem muito problemático, tive problema com drogas, com tantas outras coisas. Na fase adulta também, inseguranças, imaturidade. Eu não entendia porque eu era tão imaturo e irresponsável em algumas áreas. Mas um dia eu precisei descobrir isso em Deus. Eu já era filho de Deus, eu já era alguém que estava na igreja há muitos anos, tinha muitos problemas ainda de identidade. Um dia eu fui ministrado por Deus e Deus falou para mim, deixa eu ser seu pai. Pai não é simplesmente um adjetivo ou um nome. Pai, no português, posso dizer que é uma sigla divina que significa proteção, amor e identidade. Então esse livro vai falar muito sobre isso. A porta de entrada da cura da orfandade nas nossas vidas é o perdão ao pai terreno. Quando você descobrir isso, você é curado de toda a orfandade em nome de Jesus. Esse aqui é o Deus escondido. Este livro fala a respeito de verdade, do conhecimento de quem é Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus relacional. Deus não é um objeto que você olha para ele e você vai até ele quando precisa de alguma coisa, você faz uma prece, você faz um voto, você age de forma religiosa. Não. Deus se relaciona conosco todos os dias. A pergunta é, você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, porque você frequenta a sua casa? Não. É porque você tem um relacionamento de amor com essa pessoa. Isso faz de você alguém bom. Então, a pergunta é, frequentamos a casa de Deus e temos um relacionamento com Deus? Tenho, pastor. Então, você conhece Deus? Conheço Deus, o Pai que está lá no céu. Não, você conhece o caráter de Deus, os atributos dele, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então, esse livro vai falar sobre isso, sobre os nomes de Deus e muitas outras coisas. Ele tem sido muito importante. Esse aqui é um lançamento que eu e minha esposa lançamos agora, final do ano passado, em novembro, na nossa conferência. É um devocional de 31 dias sobre profundidade no relacionamento com Deus. Esse devocional é baseado em Ezequiel capítulo 37, que vai falar dos níveis até chegar em águas profundas e como é importante nós caminharmos sobre essa maturidade, chegamos nessa maturidade do relacionamento. Esse livro, só no seu lançamento, lá na conferência, foram quase 1.400 cópias vendidas. Então, as pessoas estão pedindo para nós até hoje, já se esgotou tudo no Brasil, aí a gente escondeu algumas caixinhas para poder levar para cá. Aí o pessoal está mandando mensagem na rede social para nós, a gente falou, espera a gente chegar aí, a gente manda fazer uma nova remessa, a gente trouxe alguns. E o último, para me encerrar, é esse do 21 dias, Deus em primeiro lugar. Eu, juntamente com o pastor Júnior, alguns pastores, lançamos esse livro. E ele fala sobre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Meu irmão, um livro ele custa 20, 2 custa 30 e 3 custa 40. Mas aí eu dou mais um de presente para você. Então seria 4 por 40. É uma forma de abençoar as pessoas e ser abençoado. Amém? Esses aqui são do pastor Joshua. Obrigado, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, e nós vamos à palavra de Deus. João 14. O pastor Joshua tem 2 filhos bonitos, né? Aí eu fui perceber, é um casal bonito, né? Aí tem que ter 2 filhos bonitos, glória a Deus por isso. É verdade, aleluia. Puxaram a esposa, o pastor é sincero, amém. Eu descobri por isso que lá no Brasil, eu coloco na arte uma foto minha e da minha esposa. Aí os irmãos veem que é milagre e vêm para a igreja. É ou não é? O pastor Jorge faz a mesma coisa. Nossa, olha o milagre que Deus fez na vida desse pastor. E aí eles vêm para a igreja, sabe? Deus tem um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Esses dias eu vi na frente de uma igreja uma plaquinha dizendo assim, ó, se você é feio, triste e perdido, vem para Jesus. E você não vai ser mais triste nem perdido. Amém?
Aleluia. A beleza é um ponto de vista, irmão. Essa historinha, a ficha vai caindo devagarinho, né? A gente vai entendendo. Porque tem irmão que diz assim, glória a Deus, é verdade. Peraí, calma aí. Mas eu sou bonito. Tem uma música que diz assim, aos olhos do Pai. Amém. João capítulo 14, verso 11 em diante, Jesus dizendo, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações, nós estamos expostos como feridas abertas. Nosso coração está sensível para ser tocado pelo Senhor e receber a tua palavra, Pai. Que possamos ser constrangidos por ela, mudados por ela e possamos estar mais perto de ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero falar sobre, se eu fosse dar um termo para essa mensagem, eu poderia falar assim, a voz. A voz. A voz que constrói, a voz que edifica, a voz que é profética. Qual tem sido a minha e a sua voz nessa terra? A voz, ela é uma forma de você verbalizar, vocalizar, transformar em som, em sonoro, aquilo que está dentro de você. Você pensa muitas coisas na sua mente. A mente do ser humano é tão poderosa, é um computador tão incrível, que tem a capacidade de criar, de pensar, de imaginar. E muitas vezes fica na nossa mente. Mas quando verbalizamos, quando falamos, nós estamos tirando daqui de dentro e colocando aqui fora. Nós estamos tirando do campo das emoções e colocando no campo material. Aquilo que talvez só esteja aqui dentro. Quando recebemos uma palavra, algo de Deus, em espírito, normalmente nós recebemos do nosso espírito uma convicção ou uma sensibilidade que temos com o Senhor, com o Espírito Santo, e logo verbalizamos. Hoje não ouvimos mais a voz de Deus de forma verbal, como os profetas ou como os antigos do Velho Testamento ouviam, ou como na Bíblia nós vemos passagens de pessoas que ouviram. Hoje é uma percepção em nosso espírito e logo com isso a gente verbaliza. Por exemplo, você está ouvindo uma pregação, uma mensagem nesta manhã, de uma pessoa, de um irmão como você, que quando busca em Deus na intimidade, busca uma revelação, busca algo da parte de Deus, e sinto no meu espírito que Deus me confirmou uma palavra através da sua palavra, das suas escrituras, você recebe ao seu coração essa mensagem. E Deus fala a cada um de nós de forma diferente. Algumas pessoas recebem de um jeito, outras de outro. E a forma como Deus nos usa é tão peculiar, é tão incrível, que Deus usa cada um de nós de forma diferente. E muitas vezes Deus quer comunicar uma mesma mensagem para a igreja, mas em cada ser humano chega de forma diferente. Você pode perceber que quando Deus chama Moisés, em Êxodo capítulo 4, ele fala para Moisés, lá no meio da sarça ardente, ele manda Moisés tirar os calçados dos seus pés. É a única vez que nós vemos na palavra de Deus, Deus mandando alguém tirar o calçado dos pés. Ou seja, talvez, acredito eu, porque Moisés foi criado pela cultura egípcia. Ele foi criado, os seus primeiros 40 anos foi no Egito. E os egípcios tinham como cultura, ao entrarem num santuário sagrado que eles consideravam, eles tiravam os calçados. Então Deus está falando com Moisés de uma forma que tocasse a sua estrutura. Logo Moisés entendeu, é Deus, esse lugar é sagrado. Deus pode falar com cada um de vocês aqui de forma diferente, mas a questão é, como está o nosso coração para receber a semente da palavra de Deus? Será que somos solo bom, fértil, ou tem muito espinho ainda no nosso coração, como a parábola que Jesus conta do semeador, ou é uma pedra no nosso coração? Que o Senhor possa encontrar hoje um coração bom. Pastor, mas como que eu posso ter um coração bom para receber a palavra de Deus? Primeiramente, meu irmão, isso é uma decisão sua. Deus não obriga a gente a nada. Deus não empurra de boca abaixo, goela abaixo, e você precisa, não. Deus deixa para você a escolha de receber.
E a primeira coisa que você precisa fazer é tirar algo que trouxe queda a um anjo ou a um ser. É o orgulho, a soberba, tirar a religiosidade e dizer assim, Deus, fala comigo. Eu quero me desarmar de tudo que talvez esteja na minha mente, e possa ser a pessoa mais culta, a pessoa mais simples que esteja falando. Às vezes ela vai falar até um português todo errado comigo, ou um inglês, ou um espanhol todo errado. Não importa quem é a pessoa que está verbalizando, não importa quem está recebendo. Meu irmão, nós aqui não somos ninguém. Como assim não sou ninguém? Esse teclado pode ser o melhor teclado do mundo, ele pode ter milhões de dólares, mas se o tecladista não for um bom músico, para que serve aquele teclado ali? Como um enfeite. Tem muita gente em igrejas hoje que são enfeites nas igrejas. Que não é o Espírito Santo que está tocando, são elas mesmas. Meu irmão, pode ser o teclado que for, o mais simples que for, mas se não for o músico, vai colocar eu tocar esse teclado aqui. Terrível. Tem. Aí coloca alguém tocando suavemente, alguém que entenda. Que o Espírito Santo possa nos tocar nessa manhã. Que a sua palavra possa trazer constrangimento a cada um de nós. Que possamos nesta manhã ser constrangidos, confrontados pela palavra. Porque eu aprendi que a palavra de Deus, ela não é semelhante ou comparada a um pente, a uma escova, a um massageador. Não, ela é comparada a uma espada. Espada não serve para escovar o seu cabelo, nem para massagear você. Espada serve para ferir. E que essa palavra venha nos ferir nessa manhã. Mas não nos ferir no sentido de nos matar, nos machucar. Não, nos ferir no sentido de nos trazer crise. Porque a crise, ou ela nos coloca para baixo, ou ela nos coloca para cima. Porque a crise, ela nos tira do estágio que estamos e nos leva a um outro estágio. Toda crise gera mudança. Eu sempre falo com Deus, quando eu sento para ouvir uma pregação, que eu fico me remexendo no banco em crise, que eu digo, meu Deus, essa palavra está falando comigo. Às vezes eu nem gosto da palavra, porque a palavra está me machucando. Às vezes essa palavra está me dando desconforto. Não porque o cara está pregando um monte de heresia ou besteira, não, porque ele está falando coisas, verdades que estão me confrontando. Jesus veio de verdade para trazer isso para as pessoas, para mudar os nossos corações. Bom, quando Jesus está falando para os seus discípulos, creiam em mim, quando eu digo essas palavras, porque eu estou indo para o Pai, e em meu nome, no nome de Jesus, vocês farão tudo que eu pedi, farão estas obras. Tiago, capítulo 3, vai falar que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a nossa palavra, as nossas palavras, a verbalização daquilo que estamos pensando ou recebendo, ela tem poder. Quando o apóstolo Paulo escreve que a palavra de Deus é poderosa para destruir fortaleza, anulando sofismas. O sofisma, meu irmão, significa raciocínio mentiroso. Então, a nossa mente, aqui dentro, travam as maiores batalhas que podemos passar na vida. As maiores guerras que já existiram, se você for olhar a história da Segunda Guerra Mundial, que quando começou tudo aquilo, começou aqui dentro, no pensamento deles. E aí eles veem, opa, ó, tem tanto poder que até vou meu óculos aqui. Começou aqui dentro deles. E eles verbalizaram para alguém. E aquela pessoa verbalizou para outra. E aquilo se transformou em uma discórdia, uma discussão. E daqui a um pouco eles começaram entre si, começaram a ganhar poder, e aquilo causou a morte de milhares de pessoas. Dizem que 3 coisas nunca voltam: a flecha lançada, a palavra falada e o arroz queimado. Não é verdade? Queimou o arroz, meu irmão, não volta mais, tem que fazer outro arroz novinho, né? Às vezes nós falamos palavras para as pessoas que podem machucar, mais do que uma agressão física. Pode colocar para cima, como pode colocar para baixo. Você pode perceber que hoje existem meninas e meninos na sua fase de adolescência que buscam relacionamentos fora e buscam qualquer coisa que alguém fala para eles, falou que me ama. 14 anos de idade, não sabe nem o que é amor, né? Nunca conheceu boleto. Aí diz, tu quer casar com 14, 15 anos? Vou te apresentar algo tão incrível que é boleto. Vence todo mês. E não é o pai que paga, né? Você que vai pagar. Eu lembro quando me ligaram, eu casei, vou casar. Aí me ligaram um dia, seu André, seu boleto venceu. Eu falei, que bom, eu estava torcendo por ele, que bom que ele venceu. Alguém precisa vencer, né? Se não é eu, são os meus boletos. Meu irmão, e de verdade, não receberam dos pais. Por isso que é tão importante o pai e a mãe para uma criança.
sempre está falando palavras de afirmação. Você é importante. Olha, a vida não é tão fácil assim. Você vai passar dias difíceis, vai receber um não. Quantas foram as vezes que eu precisei dizer não para o meu filho? Sabe por que eu tinha dificuldade de dizer não para o meu filho? Porque eu não tinha um pai, então eu chegava no mercado e pedia para minha tia, tia, me dá isso? Ela, não posso comprar. Tia, me dá aquilo? Não posso comprar, não podia comprar nada. Aí quando eu vou no mercado, meu filho me pedia as coisas, eu queria dar tudo para ele. Era uma forma de eu suprir a carência que eu tinha. Um dia Deus falou comigo assim, não, diz não para ele. Mas eu quero dar, Senhor, mas ele precisa ouvir um não. Porque um não é mais importante que um sim. E eu precisei, muitas vezes, tendo para dar para ele, eu falei, pai, me dá isso. Não, hoje o pai não vai te dar. Para você entender que a vida é assim. Você vai chegar e vai ouvir muitos nãos. E como é bom ouvir um não de Deus. Quem ama ouvir um não de Deus? Eu amo. Eu sei que quando Deus me dá um não, o não de Deus não é punição, é proteção. Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Ele está falando, filho, eu não estou te entregando isso, porque eu quero te dar algo melhor. Né? Às vezes é algo que eu acho desse tamanho, Deus é tão grande, lá na frente se torna tão pequeno, e eu agradeço ao Senhor. Então, quando nós aprendemos a ouvir palavras de afirmação no nosso ser, nós entendemos que somos importantes, que temos um valor para Deus, e as palavras, elas constroem, elas ajudam a construir e formar o nosso caráter. As palavras de afirmação, elas constroem o nosso caráter. O ser humano, ele é composto por duas coisas, mais ou menos, que é temperamento e caráter. O temperamento é como você reage emocionalmente. Segundo a psicologia, tem 4 tipos de temperamento. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O temperamento. O caráter é como reagimos socialmente. Temperamento é herdado biologicamente. Você herda dos seus pais. É biológico. Pode perceber, você tem um temperamento parecido com alguém, um genitor seu. Às vezes você se bica muito com o pai, os dois têm um temperamento igualzinho, né? 2 coléricos. Vive rosnando, né? Bravos. Eu fico perguntando, como é que 2 coléricos casam? Meu irmão do céu, é difícil, né? Normalmente é um colérico com um fleumático, que é mais calmo, um sanguíneo, vão para cima, o outro é mais melancólico, mais sentimental. Esses dias eu vi um vídeo de 4 crianças e cada uma reagindo de uma forma, cada uma era de um jeito. Então, isso faz parte, é o temperamento. Mas o caráter é como nós herdamos ele socialmente. Meu irmão, caráter, você começa a construir segundo o ambiente que você cresceu. Então você começa a ver que na sua fase adulta, você está reagindo com aquilo que foi construído em você. E conforme nós fomos construídos, nós vamos reagindo com o tempo. Tem pessoas que nunca conseguem falar a verdade, sempre falam mentira, que sempre passam a perna em alguém, que sempre agem de um jeito, porque aprenderam assim. E acabam replicando assim. É por isso que nós precisamos, quando recebemos ao Senhor, temos o caráter de Cristo. Caráter é algo que precisa ser mudado, meu irmão. Caráter não dá para negociar. Não, ele veio para Jesus, mas de vez em quando ele conta umas mentiras, de vez em quando ele enrola alguém, mas vai mudando aos poucos. Não, caráter é transformado. O temperamento não. O temperamento ele não muda, irmão. Sabia disso? Ele equilibra, por isso que o nome é tempero. Aí é tão bom que nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele serve para controlar o nosso temperamento. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas nos ajudam a controlar. Então, você está orando para a pessoa não ser mais colérica, e agora ser fleumática. Deus, faz com que o meu esposo seja mais fleumático. Ele sempre vai ser colérico. Só que quando ele é controlado pelo Espírito Santo, ele não é um cara grosseiro, não é ignorante, não é estúpido, não é alguém que age de forma ríspida, não. Ele é alguém controlado pelo Espírito. Na hora que ele quer explodir, ele vai para o quarto, ele tranca a porta do quarto, ele enche a boca de água. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica um minuto lá dentro, 1 hora se possível. Aí depois ele volta. Aleluia, já estou bem. Glória a Deus. Tudo certo. Meu irmão, eu não ia nem falar essas coisas, mas tem coisa que o Espírito Santo nos direciona para falar, né? Eu ia só falar sobre a voz, mas enfim. Eu estive em alguns lugares tão maravilhosos aqui nesses dias, mas eu falei até sexta-feira para os irmãos, como eu amo estar neste lugar. Porque neste lugar, na casa de Deus, junto com os irmãos, eu me sinto em casa. Embora estando milhares de quilômetros da minha casa, aqui eu me sinto em casa. Bom,
O que seria então uma voz profética? A voz profética é uma voz que fala sobre aquilo que vai acontecer, muitas vezes antes mesmo de ter acontecido. Ela cria, ela constrói, ela edifica. Pode ser uma voz que destrói ou uma voz que constrói. Qual tem sido a minha e a sua voz nessa terra? Qual tem sido? Quando as pessoas lembram de mim, o que elas lembram de mim? O que sai de mim? Quando lembramos, por exemplo, de Martin Luther King Jr., o que você lembra? Uma voz contra o racismo, contra a segregação racial. Tem uma frase do Martin Luther King que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos ou dos sem caráter. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Ficam calados. São coniventes. Não, pastor, está tudo certo, eu vou na igreja, eu sento lá no meu banco, vou ser salvo. Mas ninguém conhece a minha voz. Em casa eu não sou voz, no trabalho eu não sou voz. Quando vocês creem em mim, vocês farão as mesmas obras. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. E de pregar o evangelho por toda a criatura. É um mandamento, é uma ordenança do Senhor e precisamos ser voz. Um dia, quando questionaram um homem que estava pregando sobre o arrependimento, perguntaram: quem é você? Ele diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E ele preparou o caminho. Ele era uma voz. Quando lembramos de Billy Graham, por exemplo, o que você lembra? A voz do evangelismo que ganhava almas para Cristo. Quando você lembra do teu pastor, o que você lembra? Uma voz que te edifica, que te fortalece, que te aproximou do Senhor. E a minha voz? Qual tem sido a minha voz? Meu irmão, eu tenho orado ao Senhor e dito: Deus, eu quero ser uma voz. Eu quero ser uma voz dentro da minha casa. Eu quero ser uma voz no meu trabalho. Eu quero ser uma voz nas ruas aí fora. Que as pessoas possam conhecer a minha voz como alguém que foi alcançado pelo Senhor, curado pelo Senhor, como uma ferramenta do Senhor. Assim como esse teclado, que seja alguém tocado por Deus, que transmite um bom som, mas que elas não olhem para mim. Que nós sejamos uma voz que clama no deserto e preparamos o caminho do Senhor. E o que importa é que Ele cresça e que eu diminua. E quando nós olhamos para o púlpito não é uma plataforma de performance. A pregação mais eloquente, com mais frases de efeito, com mais versículos citados, a mensagem que você diga: uau, aquele pregador é top, ele estava com uma roupa tão linda, a voz dele era tão bonita, a mensagem dele, é tudo. Não. Não é uma mensagem egocêntrica, mas é uma mensagem cristocêntrica. Que nós, o púlpito, é um altar de desaparecer. E que Cristo possa aparecer através das nossas vidas. E que essa seja uma geração que seja levantada como voz nessa terra. Deus não te trouxe para a América, meu irmão, para você ser conivente, ficar calado. Vai para o seu trabalho, ganha o seu dinheiro, ganha o seu dólar e manda lá para o seu país, constrói coisas aqui e fica quietinho. E ninguém te conhece. A sua família não vai te admirar porque você comprou um carro novo, porque você construiu uma casa nova, porque você está fazendo viagens, postando na sua rede social. Muitas vezes vão ter até inveja de você. A sua família vai te admirar pela voz que você é. Pela voz. Porque quando eles estão passando por dias difíceis, você é uma voz. E você ora por eles. E você diz assim: eu vou orar por você. Você é uma voz para os seus filhos. E às vezes a sua casa não está indo tão bem assim. Às vezes a sua família não está indo tão bem assim. Mas eles olham para você e vejam que você continua sendo uma voz. Que declara, que profetiza, que sempre está falando coisas abençoadas, que quando vê o seu filho, às vezes perdido, longe do Senhor, às vezes até, sabe, totalmente distante dos seus familiares, mas você não fala palavras malditas. Você é uma desgraça, você é desse jeito igual seu pai, não presta mesmo, nunca vai dar em nada. Não. Eu declaro que você é uma bênção, eu declaro que você é filho de Deus, e um dia eu vou te ver lá no altar do Senhor contando testemunho. Declare isso na sua casa, meu irmão. Quando chegar hoje na sua casa, declare coisas boas. Esses meninos ficam correndo, parecem uns capeta. Aí se estivesse no hospital, numa cama, enferma, está ali orando: Deus, cura meu filho. Que bom que está correndo, tem saúde, aleluia. Que benção, corre aí, meu filho, mas não quebra nada, senão a vara vai comer. A chinela vai cantar. Nós falávamos isso. E minha mãe era assim. Primeira vez que eu conheci um drone, não foi nos dias de hoje, foi o chinelo Havaianas da minha mãe. Minha mãe, quando eu estava jogando bola fora de casa, pastor, ela ia uma vez me chamar: André, vem para casa. Mais 10 minutos, mãe, porque de noitezinha era o melhor horário de jogar futebol.
10 minutos, mãe. 40 minutos se passaram. E quando eu olhava de longe, eu já sabia que ela estava brava. Como? Eu olhava de baixo para cima. Ela estava com um pé descalço, outro de chinelo. Ela já vinha aqui, né, mancando. Eu já sabia, deu ruim. Eu olhava, o chinelo estava na mão dela. Essa era a segunda parte difícil. Sabe qual é a parte mais difícil? Ela vinha mordendo a língua assim, ó. Meu irmão, se ela viesse mordendo a língua, que ela estava brava. Eu só falava uma palavra, ela já fazia assim, ó. Variava a Havaiana. E eu não sei se era um anjo que soprava aquela Havaiana, irmão, porque às vezes a Havaiana estava caindo no chão e nem pegou, vinha assim, ó. Pá, nas costas aqui, ó. E foi minha primeira tatuagem que eu recebi. Havaianas 34-35, aqui assim, ó. Uma marquinha de prego ainda, né, pastor? Porque toda Havaiana tinha um prego. É ou não é? É verdade, anos 80, 90 era a chinela Havaiana. Ih, até me perdi da pregação, deixa eu continuar aqui. A voz profética de verdade é a voz de Deus, é a voz do céu na terra. E nós estávamos na nossa conferência agora em novembro, e a Nívia Soares estava ministrando uma mensagem, e ela estava falando, Deus nos ajuda a cantar o que está sendo cantado no céu. Nos ajuda a dançar o que está sendo dançado no céu. E eu estava ali no cantinho adorando, e Deus falou comigo, Deus, me ajuda a pregar aquilo que o céu quer que eu pregue. Aquilo que vem do céu. Não mensagens terrenas, mas mensagem do céu. Deus, porque nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo, irmão. A terra está aqui, ó, aplaudindo. Tem igreja que você vai, está lotadíssima. Mas é só terra, terra, terra. Eu quero receber não os likes da terra, mas os likes do céu. Eu não quero ser famoso na terra, mas famoso no céu. E famoso no inferno também. E saber que nós somos alguém que está ganhando muitas almas. Esse aí está incomodando. Esse aí está tirando muita gente daqui. Amém, em nome de Jesus, estou sim. Esse tem que ser o nosso propósito. Jesus disse, João 14:12, digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Esse é o propósito de Deus. Eu quero falar sobre 3 tipos de vozes. Vou olhar aqui para não perder no meu horário. Ah, tá contagem regressiva, então tenho 7 minutos e 42 segundos. Aleluia. É bom, eu gosto de contagem regressiva que a gente não se perde, irmão. Senão, 3 tipos de vozes. Primeiro, o que de verdade pode ser uma voz profética na terra? A voz, ela é uma ponte. A voz, ela é uma ponte. Não é somente um som vocal. Ela é uma ponte. E a ponte, ela liga 2 pontos entre um precipício, um buraco. A ponte, ela liga 2 pontos. Jesus disse que vocês construirão coisas. Aqui nós temos a passagem em que Jesus estava no barco. Na verdade, os discípulos estavam no barco. Eu amo essa passagem. E diz assim, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento contrário, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou. Bom, aqui nós vemos a história do primeiro surfista da história da humanidade. Jesus Christ. Amém? Se você procurar no Google ou no Wikipedia, vai dizer que os polinésios, por volta de 1500, inventaram o surf. Mentira. Informação falsa. Nos evangelhos está falando que Jesus Cristo inventou o surf há mais de 2000 anos atrás. Só que não tinha prancha, lógico, chinelão somente. Mas ele surfava sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, conversando, Jesus não estava com eles. Tá bom, depois eu vou. Aí eu fico pensando, como é que eles imaginam? Como Jesus vai vir? Só tem um barco. Não inventaram helicóptero, nem não tem nenhum outro. Como é que ele vai vir para cá? Ah, meu irmão, é Jesus, deixa com ele. Aí os discípulos estão ali de noite, madrugada, de boa, uns dormindo, outros conversando, comentando sobre as maravilhas. Eu não ia dormir, irmão. Ah, cara, tu viu o que Jesus fez? Tinha um cestinho, e tinha um pão e um peixinho, cara, e eu comecei a distribuir, uma multidão comeu. Mais de 20.000 pessoas comeram. Que loucura, mano. As padarias vão falir agora. Jesus.
De repente, o que eles olham de longe? Já pensaram que era um fantasma. Meu irmão, você no barco, de madrugada, vê alguém andando em cima da água. Eu já dava uma morrida, desmaiava ali na hora, né? Aí você olha, não, calma aí, gente. Eu acho que é um surfista, vamos ver. Rapaz, é Gabriel Medina, não é? Kelly Slater também não é. Aí Pedro olhou, é Jesus! Jesus, como assim, Pedrão? Está surfando. E vem Jesus pegando um tubo. E aí, gente? Estou parafraseando aqui, tá, irmão? Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro, corajosamente, falava, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir. O que Pedro fala para Jesus? O Senhor precisa falar para eu ir. Manda-me. Constrói uma ponte. Me dê uma palavra. Porque eu sei que se o Senhor liberar uma palavra para mim, eu vou. Eu sei que sobre a tua palavra eu posso caminhar. Eu sei que essa palavra tem poder para construir uma ligação entre dois pontos. Eu sei que eu posso estar tão distante daquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas se o Senhor me der uma palavra, as coisas vão acontecer. Eu sei que pode parecer impossível acontecer, mas se eu receber uma palavra, eu vou caminhar sobre esta palavra. O ano da frutificação talvez seja apenas uma arte, um banner, mas pode ser uma palavra. E se para você for uma palavra, que esse ano seja uma palavra. Que esse ano dê muitos frutos. E que o fruto principal dele seja fruto de arrependimento. Que te levem para perto do Senhor. Que esse ano seja o ano que você esteja mais perto de Jesus. Que esse ano seja o ano que você tenha mais relacionamento com Ele. E com isso você consiga ser uma voz. E através da sua voz, muitas outras pessoas serão alcançadas. E quando você vê o templo de vocês, já vai estar pronto. E quando você perceber o templo novo, já vai estar cheio, já vai estar pequeno também. Porque nós somos essa voz. E precisamos receber esta palavra. O que Pedro caminhou? O que, meu irmão, que Pedro caminhou? Pedro andou sobre o quê? É uma pergunta. Sobre o quê? Não. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro não andou sobre águas naturais. Você já tentou andar sobre as águas aqui? Já tentou? O que acontece? A lei vai dizer que o sólido não consegue ficar sobre o líquido. A não ser que se construa um vácuo entre eles, como um barco, algo do tipo, que consiga, mas algo pesado sobre algo líquido, o que vai acontecer? Afundar. Então, é impossível andar sobre a água, meu irmão. Não tem como. Pastor, como assim é impossível? A Bíblia está dizendo que Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Se Jesus não mandasse ele ia afundar na hora. Então Pedro pede, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus vai lá no Velho Testamento, no Pentateuco, e diz uma palavra reveladora de Moisés. O que Jesus diz? Vem, Pedro. Tão simples, tão objetivo. Vem, Pedro. Quantos esse ano querem caminhar, viver sobre o sobrenatural de Deus? Quantos de vocês querem? Eu quero, meu irmão. Então a palavra do Senhor para mim e para a sua vida é assim, vem, Pedro. Sai da sua vida comum, estável. Senhor, Pedro poderia ter falado, Senhor, como assim, Senhor? Aqui é sólido, aqui é firme, é natural. Aí é líquido. Talvez Jesus poderia ter dito para Pedro, então sai do teu sólido, daquilo que você julga que é firme, daquilo que você coloca os seus pés e fica aí, sai do natural e vem sobre o natural. Esse é um convite do Senhor para as nossas vidas. Eu só consegui viver aquilo que Deus tinha para mim quando eu comecei a sair do lugar que eu estava, de medo, de insegurança, de incerteza. Não, mas eu nasci assim. Eu nunca vou crescer. Eu nunca vou mudar. Meu pai separou, minha mãe separou, meus tios separaram. Na minha família todo mundo é alcoólatra. Eu vou ser assim também. Não. Mas Jesus me chamou. E quando Jesus me chamou, eu ouvi a sua palavra. E eu saí daquele lugar que eu estava e eu caminhei em direção a Ele. E eu estou olhando para Ele. Eu lembro quando o Pietro tinha 1 ano e 15 dias. E ele começou a andar. Ele só engatinhava. Um dia ele ficou de pé e começou a... E ele caía. Ele dava 2 passinhos e caía. Eu lembro do dia que eu peguei e falei, olha para mim, filho. Olha para o seu pai e vem. E aí ele olhava para baixo e bum, caía. Eu disse, não, olha para mim. Aí ele começou a vir e eu ia um pouquinho mais para trás. Vem, olha para mim. E eu um pouquinho mais para trás. Aí daqui um pouco ali, quando eu vi, já estava caminhando, olhando para mim. E Deus falou comigo, olha para mim, filho. Ai,
mas está tão difícil, e tem tempestade, e tem doença, e tem enfermidade, e a crise, não, olha para mim. Não, mas olha para mim. E aí você começa a olhar para Jesus. Pedro olhava para Jesus, e ele caminhava. Eu imagino os outros discípulos tudo aqui, que loucura que Pedro está fazendo, o que é isso? E Pedro caminhava, mas de repente ele tirou os olhos de Jesus, e olhou para o vento, olhou para a tempestade e afundou. Mas quando ele olhou para Jesus, ele caminhou. Você pode receber muitas palavras, você pode conhecer muita coisa, mas seus olhos precisam estar sempre em Jesus, sempre. Eu digo para o Senhor, Senhor, não me deixa nunca que nada, dinheiro, prazeres, popularidade, sucesso terreno, tirem meus olhos do Senhor. O meu propósito é o Senhor, e eu quero continuar olhando para Ti. Eu sei que eu não vou sozinho, porque quando eu olho para Ti, eu começo a trazer outros comigo, e quando eu percebo, a minha família está comigo, os meus amigos estão comigo, as pessoas estão comigo, e elas olham, as pessoas olham para mim, e quando elas olham para mim, eu estou olhando para Jesus, e eu estou caminhando sobre a palavra, sobre a ponte. Amém? Caminhe sobre essa palavra, meu irmão. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar de uma forma, contando meu testemunho muito breve para você. Quando eu tinha 12 para 13 anos, um familiar falou para mim assim: André, você sabe que você não foi planejado, você foi um acidente. Porque eu percebia que no dia dos pais e muitos outros dias, os pais estavam sempre lá, e eu fui criado pela minha tia. Minha tia tentou ser pai e mãe para mim. Minha tia é uma senhorinha de 92 anos. Ela é a irmã mais velha da minha mãe. Meio metro de altura, tem um coque na cabeça. O coque é uma antena, né? Eu vi a irmã ali, eu digo assim, aquela irmã é tua sogra, né, pastor? É a mulher de Deus. Porque são pessoas que buscaram muito tempo em Deus, né? Vida de oração, entrega. Minha tia é uma senhorinha desse tamanho, tem um coque, uma mulher de Deus. Ela tem 92 anos. Ela serve ao Senhor há mais de 60. Ela não entrou na Arca de Noé, mas ela pisou o pé no barro, quando as águas baixaram. Serve muitos anos ao Senhor. E quando eu nasci, ela me criou. E ela me levava para a igreja quando criança. Eu caminhava pelos bancos da igreja, mas eu conhecia a religião, nunca conhecia Jesus. Com 12 para 13 anos de idade, eu comecei para festinhas, beber, usar drogas e tantas outras coisas. Eu tinha 14 anos de idade, eu lembro que 4 amigos, colegas, me convidaram para usar uma droga mais forte. Segundo eles, falaram assim para mim: André, meu primo trouxe uma droga mais forte para nós, é cocaína, e a gente vai lá usar, vamos conosco. Eu fui. Quando chegamos àquela construção, eles fizeram aqueles carreiros com aquela droga, um por um começou a usar, e quando eu fui usar, o Espírito Santo falou no meu coração: André, não usa, eu tenho um propósito na tua vida, eu sou teu pai. E na hora me deu um temor muito grande, eu larguei e não quis. E eles começaram a rir de mim: usa aí. Eu falei: não quero, e fui embora. E eu tinha 12 anos, na época eu já andava um pouco de skate, eu era skatista, e eu comecei a praticar o esporte e me afastei daqueles amigos. Com 18 anos de idade, eu vim para Jesus. Eu tive um problema de apêndice que inflamou, eu lá no hospital, né, quase morrendo. Eu falei: Jesus, o Senhor tem um propósito, mesmo, me cura. Aí Jesus me curou, né? É sempre assim, né, irmão? É a dor que, abençoada dor, né? Aí no outro dia eu lembrei da cura. Eu falei: amém, Senhor, eu vou me entregar para Ti de verdade. E eu voltei para a igreja. Na verdade, eu voltei para a presença de Deus com 18 anos. E quando eu voltei para Jesus, eu comecei a viver intensamente o Evangelho. Eu me entreguei completamente. Comecei a ganhar os meus amigos todos skatistas para Jesus. E comecei a viver o Evangelho. Com 24 anos de idade, eu fiz teologia. E fui no fórum da minha cidade um dia para pegar uma ficha de antecedentes criminais, que na época você precisava ter para futuramente ser levado ao obreiro, pastor. E quando fui no fórum, a ficha estava limpa, nunca tinha sido preso. E eu agradeci a Deus porque Ele, muito jovem, me livrou daquele caminho. Embora eu estava entrando, mas Ele me resgatou. Então nunca me viciei em nenhuma droga, experimentei algumas vezes, nunca fui um cara completamente perdido. Mas quantas foram as vezes que eu chegava em casa de madrugada, encontrava a minha tia-mãe dormindo de joelhos, porque ela passava horas orando pela minha vida. Aí que eu aprendo que pessoas de joelhos são propósitos de pé. Você é a resposta do joelho de alguém. E alguém será a resposta dos seus joelhos. E eu lembro que quando eu estava saindo daquele fórum, eu estava descendo a escada, eu me encontrei com um jovem
E eu me deparei com uma cena que marcou minha vida para sempre. Aquele jovem tinha aparentemente a minha idade, estava com roupa de presidiário, algemado. Ele estava subindo ao mesmo tempo que eu estava descendo. E quando nos cruzamos e tinha policiais escoltando ele que era um daqueles meus amigos, estava 10 anos atrás na construção. E Deus me mostrou de onde que ele me tirou. E eu agradeci ao Senhor. Mais 10 anos se passaram, eu tinha 33 anos de idade. E nós somos ordenados pastores, eu e minha esposa. Deus nos deu um ministério chamado Jovem com Propósito. Olha que loucura. E Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, né? E aí eu ia em muitos colégios, muitas conferências, ministrar, contar o meu testemunho. E eu fui, o que será que aconteceu com aqueles meus amigos? Fui atrás para tentar descobrir. Descobri que um deles morreu por overdose de drogas. Aqueles 4 que estavam lá comigo, estávamos em 5. O outro deles morreu com HIV, por uso de seringas. 2 estavam presos na penitenciária por tráfico de drogas. E o 5º deles, daqui nessa noite, nessa manhã, falando para você que Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus tem uma palavra para a sua vida. Não desista, porque se você está aqui hoje, se Deus te permitiu chegar aqui hoje, é que Ele tem um propósito para você. Amém? Você pode se colocar de pé nessa manhã. Aleluia. Aleluia, Jesus. Caminhe sobre essa palavra. Caminhar é viver a palavra. É praticar a palavra. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. É acreditar na palavra que você precisa crer. Deus muitas vezes não vai fazer o que você pede, mas o que você crê. É testemunhar a palavra. Porque quando você vive, você caminha, você vive, você acredita, você testemunha. E você testemunha a palavra. Eu quero nessa manhã fazer 2 orações com você. Por você e com você. A primeira delas é para você que precisa convidar Jesus para entrar no seu coração, na sua vida. Aceitar a Cristo. É a decisão mais importante que nós precisamos ter. Eu gostaria que toda a igreja, fechasse os olhos, todos vocês. Por um minutinho, feche seus olhos, todos. E você vai repetir uma oração comigo. Todos vocês, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles. Senhor Jesus, eu quero caminhar sobre a tua palavra. Amém. Ainda com seus olhos fechados. Ainda com seus olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no seu coração, isso não é sobre religião, meu irmão, não é sobre, eu já ouvi falar de Jesus. Não, não. É um convite que você está fazendo nessa manhã. E você quer Jesus. Eu só quero que você levante uma de suas mãos e aonde você está mesmo, eu gostaria de orar por você. Se nós temos alguém nesta manhã, levante uma de suas mãos. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por sua vida. Profetizar sobre você. Declarar que o Senhor, de verdade, tem um novo tempo para a sua vida. Um tempo de propósito. Um tempo em que você precisa viver como filho de Deus. E você também que recebeu essa palavra. E você sabe que você precisa caminhar sobre essa palavra. E você precisa viver o ano de 2025 como um novo tempo. Um tempo em que você vai colocar os seus olhos fixados no Senhor. Talvez os anos que se passaram, talvez o ano passado, 2024, foi um ano que você olhou para tantas coisas, assim como eu também olhei. E você viu tantas coisas que te desanimaram, que te frustraram, ou coisas às vezes que tentaram tirar o teu foco, mas você continuou, está aqui. Mas esse ano é um ano que você quer caminhar com os seus olhos em Jesus e viver um novo tempo. Se temos alguém nessa manhã que recebeu essa palavra, que quer viver um novo tempo em Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para nós encerrarmos esta manhã, este momento, orando juntos, declarando juntos. Se essa palavra falou com você, meu irmão, pode vir. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por sua vida. Nós queremos declarar sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa, de verdade, esse ano reposicionar o seu olhar, reposicionar o seu coração, colocar o seu coração focado em Deus, focado no Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Tudo, Pai. Muito obrigado. Quero declarar sobre esse ministério, Jesus, a vida do pastor Josh, a sua esposa, todos os líderes, que 2025 será um ano novo para essa igreja, de verdade. Que 2025 eles possam estar com seus olhos em Ti. Que eles vivam o sobrenatural do Senhor, Pai. Que seja um ano que eles venham colher o fruto de muitas e muitas almas. Usa a vida dos Teus filhos, Pai. Guarda a vida deles, Pai. Eles não estão aqui nessa nação apenas por uma necessidade, mas eles estão aqui, sim, por um propósito do Senhor. Do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia. Ano passado, o pastor Josh esteve lá no Brasil. Acho que foi em maio, pastor. Maio, junho, 2024. E aí no final ele falou: eu quero declarar uma palavra sobre você. E era chegada meio do ano. Ele falou: você vai viver nesse último semestre o dobro do que você viveu no passado. Eu amém receber aquela palavra. Na hora eu pensei assim: poxa, mas 6 meses só, eu vivi o dobro do ano passado. E o ano passado, de 2023, talvez foi o nosso melhor ano. Foi um ano maravilhoso. Meu irmão, dezembro chegou, nós viramos o ano. E 2024, no último semestre, nós vivemos o dobro no último semestre do que nós tínhamos vivido em 2023. 2023 tinha lançado um livro. No último semestre de 2024, lancei 2 livros. Fomos a 2 viagens internacionais. Enfim, foi o dobro de verdade. Porque nós recebemos uma palavra profética. E eu caminhei sobre aquela palavra. Não foi uma palavra humana, foi uma palavra de Deus. E que você possa viver essa palavra em nome de Jesus. Pastor,